Neste exato momento, existe uma cruz na sua casa. Talvez na parede do quarto, acima da porta, na sala. E Padre Pio revelou algo. Essa cruz nunca está neutra. Ela sempre reage ao que acontece naquele lar. E o que ela manifesta pode estar protegendo sua família, ou expondo algo que você precisa mudar urgentemente. Hoje você vai descobrir o que realmente acontece, segundo Padre Pio, com quem tem uma cruz em casa. E prepare-se, porque essa verdade pode transformar completamente a atmosfera espiritual do seu lar. Se você acredita no poder da cruz, escreva agora nos comentários: a cruz reina no meu lar. E fique até o final, porque a última revelação vai mostrar se a cruz na sua casa está viva ou morta. Padre Pio viveu marcado pelos estigmas de Cristo e pelos dons místicos que poucos santos experimentaram. Suas palavras sobre a cruz não eram teoria teológica, mas fruto de experiências reais com o mundo espiritual. Ele sabia exatamente o que acontece em uma casa onde a cruz é honrada, e também o que acontece quando ela é ignorada. Padre Pio ensinava que a cruz não é decoração, não é enfeite, e muito menos um amuleto automático que funciona sozinho. A cruz é um sinal de pertença. Quando uma casa tem uma cruz, ela faz uma declaração que atravessa os dois mundos, o visível e o invisível. Ela anuncia ao céu e ao inferno quem é o verdadeiro Senhor daquele lar. E é exatamente por isso que algo sempre acontece com quem tem uma cruz em casa. Sempre. Para o bem ou para a correção. Não existe meio termo. A cruz não permite indiferença espiritual. Ela exige uma resposta da alma. Você entra em uma casa e vê uma cruz pendurada na parede. Para muitos isso é apenas um símbolo religioso comum. Mas para Padre Pio, aquela cruz estava fazendo perguntas silenciosas. Estava observando, estava medindo a temperatura espiritual daquele ambiente, verificando se havia coerência entre o símbolo na parede e a vida que se desenrolava naqueles cômodos. A cruz é a memória viva do sacrifício de Cristo. Ela não está ali para enfeitar ou para cumprir tradição familiar. Ela está como testemunha. Testemunha das conversas, das decisões, dos perdões concedidos ou negados, das orações feitas ou esquecidas. E quando essa memória é ignorada, algo muito sério acontece. A cruz se transforma em um espelho silencioso. Um espelho que reflete verdades incômodas, que revela incoerências, escolhas erradas, palavras duras que nunca deveriam ter sido ditas, gestos de amor adiados indefinidamente. Por isso tantas pessoas se sentem inquietas ao olhar para a cruz. Não porque ela traga mal, mas porque ela mostra a verdade nua e crua da condição espiritual daquele lar. Sabe aquela sensação estranha que algumas pessoas têm quando passam perto da cruz? Aquele incômodo inexplicável, aquela vontade de desviar o olhar? Padre Pio dizia que isso acontece porque a cruz está fazendo o seu trabalho, está expondo, está revelando, está mostrando a distância entre quem você diz que é e quem você realmente é. E isso pode ser doloroso, pode ser constrangedor, mas também pode ser o começo da cura, porque enquanto você não enxergar a ferida, não pode tratá-la. Enquanto você não admitir a incoerência, não pode corrigi-la. A cruz como espelho é um ato de misericórdia, não de condenação. Ela te mostra a verdade para que você possa mudá-la. Agora preste atenção nisso. Muitas pessoas colocam a cruz esperando que ela funcione como escudo mágico contra todo o mal. Continuam vivendo sem oração, sem confissão, sem perdão, sem conversão interior. Padre Pio fazia uma advertência que muitos precisam ouvir hoje. Isso é um erro espiritual grave. A cruz não protege quem a usa como símbolo vazio. Ela não é placa de propriedade privada, que afasta automaticamente qualquer ameaça. A cruz protege quem luta, ainda que caia, para viver sob o que ela representa. Protege quem chora aos seus pés, quem pede perdão diante dela, quem renova promessas mesmo depois de quebrá-las. A cruz, quando vivida, estabelece um limite invisível na atmosfera espiritual de uma casa, não pelo objeto em si, mas pela fé que o sustenta. É como se ela criasse uma frequência espiritual que o mal não consegue suportar. Não porque seja magia, mas porque onde há humildade verdadeira,
oração sincera e arrependimento constante, o próprio Cristo se faz presente. Foi exatamente isso que Padre Pio ensinou com tanta força. Onde há uma cruz verdadeiramente honrada, o demônio não entra com facilidade. Ele pode rondar, pode observar de longe, pode tentar influenciar, mas encontra resistência, encontra oração, encontra humildade, encontra uma atmosfera espiritual que o oprime e o enfraquece. Padre Pio contava que em suas experiências espirituais, ele percebia imediatamente quando uma cruz era viva ou morta, e essa distinção é fundamental para entender o que realmente acontece em sua casa. A cruz viva é aquela diante da qual alguém já chorou de verdade, já pediu perdão com o coração partido, já rezou mesmo sem ter forças, mesmo sem sentir nada, apenas por obediência à fé. A cruz viva já viu joelhos no chão em momentos de desespero, já ouviu promessas sinceras de mudança, já testemunhou a dor de quem errou e decidiu recomeçar. Ela carrega em si a energia espiritual de todas essas entregas, e isso a torna poderosa. Isso a torna um ponto de luz em meio às trevas. Pense na cruz daquela avó que toda noite, antes de dormir, fazia uma oração simples, mas verdadeira. Quantas lágrimas aquela cruz já presenciou? Quantas preocupações com os netos foram depositadas ali? Quantas madrugadas de insônia foram transformadas em vigília de oração? Essa cruz está viva, ela pulsa, ela irradia. Ou a cruz no quarto daquele casal, que depois de uma discussão amarga, teve a coragem de ajoelhar junto e pedir perdão um ao outro diante de Cristo. Que renovaram ali o compromisso de amor, mesmo feridos, mesmo cansados. Essa cruz testemunhou a vitória do perdão sobre o orgulho, e isso a torna viva. Mas a cruz morta é diferente. Ela apenas presencia indiferença, discussões constantes que nunca são resolvidas, palavras duras ditas sem arrependimento, blasfêmias pronunciadas como se nada fossem. Uma vida que contradiz tudo o que Cristo ensinou. Essa cruz continua ali, pendurada, mas espiritualmente apagada, como uma lâmpada sem energia. É a cruz na casa onde o filho não fala com o pai há anos, e ambos passam por ela todos os dias sem se lembrar que a cruz é justamente sobre reconciliação. É a cruz no quarto de quem consome pornografia todas as noites, enquanto ela observa impotente a autodestruição daquela alma. É a cruz na sala onde mentiras são contadas com naturalidade e ninguém se importa mais com a verdade. E é exatamente por isso que Padre Pio dizia que algo sempre acontece com quem tem uma cruz em casa. Se ela é honrada, atrai proteção, ordem espiritual, paz e graças invisíveis que muitas vezes só serão compreendidas no céu. Livramentos silenciosos, portas fechadas para o mal. Decisões erradas evitadas sem que você sequer perceba. Mas se ela é ignorada, ela começa a pesar na consciência, passa a incomodar, como uma voz que insiste em ser ouvida. E muitos, em vez de se converterem, endurecem o coração. Preferem tirar a cruz de vista a mudar de vida. Preferem escondê-la dos visitantes a assumi-la com coragem. Agora vem algo que Padre Pio alertava com muita seriedade. Ele falava sobre casas onde há uma cruz pendurada, mas reina o ódio. Ódio entre marido e mulher que dormem no mesmo quarto, mas vivem como estranhos. Ódio entre pais e filhos, onde palavras de amor foram substituídas por silêncios amargos. Rancores antigos que nunca foram curados, feridas abertas que ninguém tem coragem de tocar. Padre Pio dizia que o ódio fere diretamente o significado da cruz. Porque a cruz é reconciliação, é perdão radical, é amor levado até o fim, até o último suspiro. Onde não há perdão, a cruz sofre um escândalo espiritual. É como se Cristo estivesse sendo crucificado novamente, não pelos romanos, mas pela frieza dos corações que se recusam a perdoar. Imagine a dor de ter uma cruz na parede enquanto você nutre mágoa daquela irmã que te magoou há 5 anos. Você reza pedindo bênçãos para a sua vida, mas se recusa a perdoar aquela pessoa que te ofendeu. Você quer que Deus seja misericordioso com você, mas você mesmo não consegue ser misericordioso com ninguém. Ou pense naquele pai que tem uma cruz enorme na sala, mas não dirige a palavra ao filho,
desde que ele decepcionou a família. A cruz está ali, lembrando que o Pai do céu nunca desistiu de nenhum filho, mas aquele pai na terra já desistiu. A contradição grita aos céus. E Padre Pio dizia que essa incoerência bloqueia graças que poderiam transformar toda aquela família. Porque perdoar não significa esquecer. Não significa fingir que nada aconteceu. Perdoar significa libertar a outra pessoa da sua prisão emocional, para que você mesmo possa ser livre. Significa entregar a justiça nas mãos de Deus e confiar que Ele sabe lidar melhor com aquela situação do que você. E aqui está uma pergunta que você precisa responder com total sinceridade, só para você mesmo. Na sua casa, a cruz é apenas vista, ou é vivida? Porque, segundo o Padre Pio, isso muda absolutamente tudo. Satanás não tem medo de símbolos vazios. Ele não treme diante de imagens, cruzes ou medalhas que não são acompanhadas de uma vida de fé, mas ele treme. E muito diante de uma cruz acompanhada de uma vida de oração. Mesmo fraca, mesmo imperfeita. Uma família simples que reza um terço mal rezado, tropeçando nas palavras, lutando contra o sono, mas com fé verdadeira no coração, é mais temida no inferno do que uma casa cheia de objetos sagrados e vazia de Deus. Pense nisso por um momento. Quantas vezes você passou pela cruz da sua casa hoje sem olhar para ela? Quantas vezes ela testemunhou conversas que nunca deveriam ter acontecido? Quantas vezes ela ouviu promessas quebradas, mentiras disfarçadas de justificativas, julgamentos cruéis sobre pessoas que você deveria amar? Mas agora vem algo profundamente consolador. Padre Pio também ensinava que mesmo em casas espiritualmente frias, a cruz continua sendo uma porta de retorno. Mesmo quando ninguém reza há meses. Mesmo quando há pecado não confessado pesando sobre a consciência. A cruz permanece ali como uma esperança silenciosa, como uma mão estendida esperando ser segurada. Muitas conversões começaram com um simples olhar para o crucifixo em uma noite de dor, doença ou desespero. Aquele homem que nunca rezava, mas que em um momento de crise levantou os olhos para a cruz e sussurrou: Senhor, me ajuda. Aquela mulher que carregava mágoas há anos, mas que ao passar pela cruz sentiu algo quebrar dentro do peito e finalmente chorou. A cruz espera. Ela não desiste. Ela não se cansa de aguardar o momento em que aquele coração endurecido finalmente se rende. E quando isso acontece, as comportas do céu se abrem. Porque Deus nunca deixou de olhar para aquela casa. Ele só estava esperando um sinal, por menor que fosse, de que ainda havia fé, ainda havia arrependimento, ainda havia desejo de recomeçar. Mas Padre Pio também fazia uma advertência séria. Nunca esconda a cruz por vergonha, por medo do que os outros vão pensar ou por respeito humano. Esconder a cruz é, muitas vezes, esconder a própria fé. E quando a fé é escondida, a alma começa a enfraquecer sem perceber, como uma planta que aos poucos vai perdendo a luz do sol. Muitas proteções espirituais se perdem não por grandes pecados, mas por pequenas concessões feitas ao mundo. Aquele comentário que você deixou passar sobre a igreja para não criar conflito. Aquela piada sobre coisas sagradas que você riu junto para não parecer careta. Aquela vez que você guardou a cruz dentro da gaveta porque tinha visita em casa e não queria que achassem você fanático. Padre Pio dizia que essas pequenas traições da fé vão criando rachaduras na proteção espiritual do lar. Não porque Deus esteja punindo, mas porque você mesmo está abrindo portas que deveriam permanecer fechadas. Está dando permissão para que a vergonha da cruz entre onde deveria reinar o orgulho de pertencer a Cristo. E agora vem algo muito prático que Padre Pio ensinava. Ele recomendava o uso da água benta junto à cruz, especialmente nas portas de entrada e nos quartos. Ele deixava claro que isso não substitui a confissão nem a conversão. Não é magia, não é superstição, mas fortalece a vigilância espiritual do lar. A casa se torna território consagrado, lembrado constantemente do sangue de Cristo derramado na cruz. A água benta é como um selo visível de que aquele espaço foi entregue a Deus. E quando você faz isso com fé, com intenção sincera, algo muda na atmosfera espiritual daquele ambiente.
Padre Pio ensinava também que a cruz deve estar em lugar visível, não por vaidade religiosa, não para impressionar visitas, mas por lembrança constante. A cruz perto da porta lembra que ao sair de casa, você leva Cristo consigo e ao entrar, você volta sob sua proteção. Você não está sozinho nas ruas. Você não está desamparado no trabalho. A cruz no quarto lembra que até os pensamentos devem estar sob a luz de Deus. Aquilo que você permite entrar pela sua mente antes de dormir, as imagens que você consome, as conversas que você mantém em segredo, tudo isso está diante daquela cruz. E ela te convida à pureza, à vigilância, ao cuidado com a própria alma. A cruz na sala lembra que as palavras e decisões daquele lar devem respeitar a dignidade cristã. As conversas ao redor da mesa, o tom de voz usado com os filhos, a forma como você trata seu cônjuge, tudo isso acontece sob o olhar silencioso da cruz. E ela te desafia a ser melhor, a amar mais, a perdoar com mais facilidade. Padre Pio fazia ainda uma advertência severa que precisa ser dita. Zombar da fé, fazer piadas com coisas sagradas enquanto se tem uma cruz em casa, atrai uma grande aridez espiritual. Não porque Deus deseje punir, mas porque a alma se fecha à graça. É como tentar encher um copo furado. Por mais que a graça seja derramada, ela escorre pelas rachaduras da irreverência. Pense em quantas vezes isso acontece sem perceber. Uma série na televisão zomba dos padres e você ri junto. Uma conversa no trabalho menospreza a virgindade de Maria e você fica em silêncio por medo de ser chamado de radical. Um meme nas redes sociais transforma a fé em piada e você compartilha achando engraçado. Enquanto isso, a cruz na sua casa observa tudo e a contradição vai se instalando devagar. Você reza de manhã, mas zomba à tarde. Você pede proteção de noite, mas debochou da igreja durante o dia. Você beija o crucifixo antes de dormir, mas passou o dia inteiro vivendo como se Deus não existisse. E essa incoerência não passa despercebida no mundo espiritual. A cruz deixa de ser fonte de bênção e se torna um aviso ignorado. Um sinal vermelho piscando que ninguém quer ver. E quanto mais tempo isso dura, mais difícil fica a conversão. Porque o coração vai se acostumando com a contradição. Vai normalizando a incoerência. Vai achando que é possível viver com um pé em cada mundo. Mas Padre Pio alertava. Essa é uma ilusão perigosa. Você não pode servir a dois senhores. Não pode ter a cruz na parede e o mundo no coração. Uma hora, você terá que escolher. E quanto mais você adia essa escolha, mais endurecido seu coração fica. Até que um dia olhar para a cruz não causa mais nada. Nem alegria, nem incômodo. Apenas indiferença. E essa é a morte espiritual mais triste de todas. Mas agora preste muita atenção nesta promessa belíssima. Padre Pio dizia que uma casa consagrada à cruz, onde ao menos uma pessoa reza com fidelidade, recebe proteção especial. Leia isso de novo. Ao menos uma pessoa. Não precisa ser a família inteira. Não precisa ser todo mundo ao mesmo tempo. Uma avó que reza diante da cruz pode sustentar espiritualmente toda uma família. Um pai que faz o sinal da cruz com fé antes de sair para o trabalho está protegendo seus filhos mais do que qualquer seguro de vida jamais poderia. Uma mãe que chora diante do crucifixo nas madrugadas, intercedendo por aquele filho que se desviou, alcança graças que só o céu conhece. Você não está sozinho na batalha espiritual pela sua família. A cruz que está na sua casa é um ponto de apoio, é uma âncora, é um farol que continua aceso mesmo quando tudo ao redor parece escuridão. E Padre Pio garantia que essa fidelidade, por menor que pareça aos olhos humanos, é vista com admiração pelos anjos e com terror pelos demônios. Há uma senhora que conheço que perdeu o marido há 3 anos. A casa ficou vazia, silenciosa, mas ela continuou, todas as noites rezando diante da cruz que estava no quarto do casal. Rezava pelos filhos que moravam longe, pelos netos que mal visitavam, por aquele lar que parecia ter perdido a vida. E sabe o que aconteceu? Um por um, os filhos começaram a voltar. Não por obrigação, mas por saudade. A casa voltou a ter risadas, e todos dizem que algo mudou,
mas não sabem explicar o quê. Mas ela sabe. Foi a cruz viva que nunca deixou de interceder. Talvez você esteja sentindo algo no coração agora. Talvez essa mensagem esteja despertando algo que estava adormecido há muito tempo. Uma lembrança de quando você ainda rezava. Uma saudade de quando a fé era mais simples, mais verdadeira, mais presente. Uma dor por ter deixado tudo isso de lado. Padre Pio dizia algo que pode mudar sua perspectiva sobre o sofrimento. A cruz não afasta a dor, mas dá sentido à dor. Ela não elimina as provações da vida, mas impede que essas provações destruam a sua alma. Porque quando você olha para a cruz, você entende que Cristo também sofreu, que Ele conhece a dor, que Ele não te abandona no vale escuro, e isso transforma tudo. A mesma dor que poderia te amargar, te endurecer, te fazer desistir de Deus, agora se torna uma oportunidade de união com Cristo. Você não sofre sozinho, você sofre com Ele, e isso torna o sofrimento suportável. Isso torna a cruz não apenas um símbolo de morte, mas de esperança. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, escreva nos comentários: a cruz reina no meu lar. Escreva também sua intenção, o nome da sua família, aquilo que você deseja colocar aos pés da cruz. Deixe seu pedido ali, porque a comunidade de fé que assiste este canal vai orar por você. Compartilhe este vídeo com alguém que tem uma cruz em casa, mas talvez esteja esquecendo o poder que ela carrega. Talvez seja aquela pessoa da sua família que está longe da fé. Talvez seja um amigo que está passando por dificuldades e precisa ouvir isso. Seu simples gesto de compartilhar pode ser o instrumento que Deus vai usar para transformar uma vida. E hoje, ainda hoje, antes de dormir, faça isso. Pare diante da cruz da sua casa. Nem que seja por 1 minuto, nem que seja com pressa. Faça o sinal da cruz com calma, sentindo cada movimento, e diga com sinceridade: Senhor, esta casa é tua. Eu sou fraco, mas confio em ti. Padre Pio dizia que essa oração humilde, essa confissão de fragilidade acompanhada de confiança, vale mais do que 1000 palavras bonitas e vazias. Vale mais do que longas orações decoradas sem coração. Porque Deus não está buscando perfeição. Ele está buscando verdade. Ele está buscando um coração disposto a tentar, mesmo sabendo que vai falhar de novo. Antes de encerrar, quero fazer um pedido especial a você. Este canal existe para espalhar os ensinamentos de Padre Pio e fortalecer a fé de pessoas como você. Mas para continuar levando essa mensagem de esperança para mais lares, precisamos do seu apoio. Se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like. Isso ajuda o algoritmo a mostrar nossa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum ensinamento. E se você puder, considere se tornar membro do canal. Com sua contribuição, conseguimos produzir mais conteúdos de qualidade e alcançar ainda mais almas sedentas de Deus. Juntos, formamos uma comunidade de fé que se fortalece mutuamente. Porque, segundo o Padre Pio, algo sempre acontece com quem tem uma cruz em casa. Sempre. Ou a alma se endurece diante dela, ou se converte. Ou a fé se apaga aos poucos, ou se fortalece com o tempo. A cruz nunca é neutra. Ela sempre fala. Ela sempre provoca uma resposta. A pergunta que fica não é se a cruz está na sua casa. A pergunta é: o que a cruz está testemunhando neste exato momento? Ela está vendo fé ou indiferença? Está presenciando perdão ou rancor? Está observando uma família que luta para amar ou uma família que desistiu de tentar? E a pergunta mais importante de todas, aquela que só você pode responder no silêncio do seu coração: você está disposto a escutar o que a cruz tem a te dizer? Porque ela está falando. Ela sempre esteve. Talvez você só precise parar, olhar para ela com honestidade e permitir que ela transforme não apenas a sua casa, mas a sua vida inteira. Que Padre Pio interceda por você e por sua família. Que a cruz no seu lar seja sempre viva, sempre honrada, sempre testemunha de um amor que se renova a cada dia. E que você nunca se esqueça: a cruz não é apenas um símbolo, ela é a presença constante de Cristo esperando para abençoar, proteger e transformar aqueles que nele confiam. Vá em paz, e que a cruz reine para sempre no seu lar.